Boa noite e a paz do Senhor para todos. Eu quero nessa noite trazer uma mensagem da parte de Deus para o teu coração, que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de número 1 em diante. Eu quero ler com você essa passagem bíblica. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. E uma multidão o exprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Ele lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as redes. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, nada pegamos. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Bom, nessa noite, dentro desse texto, podemos perceber que está acontecendo algo importante aqui. E eu quero trazer um título para esta mensagem dessa noite: atendendo o chamado. Amados, o texto que escolhemos para este momento relata a narrativa de um pescador, ou seja, um profissional da pesca. Alguém que conhece a região geográfica, conhece os pontos principais para a pesca, sabe a hora certa de lançar as redes e, com certeza, empenhou-se a noite toda, a madrugada, aleluia, para atender às suas necessidades e levar para sua casa o sustento. A narrativa deixa claro que nesta madrugada, aleluia, acontece uma grande frustração. Trabalhando toda noite, nada apanhamos. Hoje o Senhor vai nos mostrar que existem maneiras de chamar a nossa atenção e que às vezes um momento de frustração pode mudar toda a nossa história de vida. Quem sabe você já tentou de várias formas e nada deu certo. É porque hoje você vai compreender que Jesus Cristo tem um chamado especial para a sua vida. Glória a Deus. E dentro desse tema, louvado seja Deus, eu quero falar sobre 4 pontos importantes. 4 pontos maravilhosos, importantíssimos para a sua vida. E você vai entender, aleluia, que Deus tem um chamado para a sua vida. Louvado seja Deus. Eu quero colocar um tema para o corpo desse sermão. E o tema é: chamando novos discípulos. Fique atento nessa noite. Quem sabe hoje vai despertar dentro de você um chamado de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E o primeiro ponto que eu queria falar nessa noite é: esteja pronto para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que multidões o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. De que maneira você tem se preparado para ouvir a palavra de Deus? Muitos estão nas sinagogas, nas igrejas, mas será que estão prontos para ouvir a palavra de Deus? Sabemos que é uma preparação para o momento da ministração da palavra. E você, ouvinte, está preparado? Louvado seja Deus. Aleluia. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Lucas, no capítulo 10, no versículo de número 42, Jesus está falando com Marta que Maria escolheu a melhor parte. Você tem escolhido a melhor parte? De que forma você tem se preparado para ouvir a melhor parte? De que forma você tem compreendido que a palavra de Deus, aleluia, é importante para a sua vida? Então é preciso ouvir a palavra de Deus. E o primeiro ponto que eu falo nessa noite, para que você atenda ao chamado de Deus, para que você seja um novo discípulo do Senhor, você precisa estar pronto para ouvir a palavra de Deus. O próprio Jesus afirma que a palavra de Deus é a melhor parte. O que nós temos feito para receber de Deus a melhor parte?
Então, eu vos convido para dar toda a atenção ao que o Senhor está falando aqui nessa noite. Aleluia. É importante, irmãos, ouvir a palavra de Deus. É importante se preparar, se capacitar. Aleluia. Separar momentos para ouvir a palavra de Deus. E Deus quer falar com você nessa noite. Então, eu quero passar, aleluia, de antemão para o segundo tópico, ou o segundo ponto do sermão desta noite. Dê importância para os ensinamentos do Senhor. O Senhor, todas as vezes que para ensinar alguém, o Senhor, aleluia, Ele traz algo maravilhoso para a nossa vida. Os ensinamentos do Senhor é muito importante para mim e para você. Então, vai dizer a história bíblica, aleluia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Já que entendemos a importância de ouvir a palavra de Deus, também sabemos que a palavra de Deus tem ensinamentos para as nossas vidas. Então vos é necessário importar-se com os ensinamentos contidos na palavra de Deus. Quando eu demonstro que aprendi os ensinamentos, é claro que na medida em que pratico, existe a parte prática do aprendizado. Em uma autoescola, você faz aulas teóricas e práticas. Se passar na teórica e ficar na prática, não recebe a sua habilitação. Ou vice-versa. Assim é em nossas vidas. Por isso, há uma necessidade de importar-se com os ensinamentos bíblicos. Vou deixar uma ordenança aqui para você. Ele lhes ordenou, enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. É uma ordem de Deus, é um ensinamento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, precisamos dar importância. A história vai dizer que Jesus sentou-se no barco. Podemos perceber que quando Jesus quer ensinar algo a alguém, ele senta, ele para, ele presta toda a atenção, ele dá toda a atenção. E é necessário que estejamos atentos aos ensinamentos de Deus nessa noite. Então quero lhe dizer, não basta você ouvir, mas você precisa dar atenção, você precisa aprender com aquilo que o Senhor está te ensinando com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E é possível, irmãos, ouvir, aprender os ensinamentos de Deus, mas é muito importante também, louvado seja Deus, é obedecer a sua palavra, obedecer a sua voz. E o terceiro ponto, o terceiro tópico desse sermão que eu quero lhe dizer nessa noite é: obedeça a palavra de Deus. Só é possível atender o chamado, só é possível ser novo discípulo se você obedecer a palavra de Deus. E é isso que eu quero falar nesse momento. Aleluia. A Bíblia vai dizer: vá para onde as águas são mais profundas. Aleluia. E a todos lancem as redes para a pesca. Louvado seja Deus. Aleluia. Muitas das vezes estamos vivendo um momento em que tudo nos parece contrário. Quem sabe não é permissão de Deus para que nos voltemos para ouvir a sua voz por intermédio da sua palavra ministrada. Quem depois de trabalhar toda noite e não pescando nada, sabendo que a madrugada é a melhor hora para tal tarefa, e depois de ter lavado as suas redes, voltaria para o lago para pescar. Mas preste atenção, mestre, trabalhando durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando na tua palavra, lançarei as redes. No versículo 5 do capítulo 5. Eu quero lhe dizer, meu querido, aleluia, que pode estar tudo contrário, que pode estar tudo, todos dizendo que não, parece que você não tem chamado, você não foi escolhido. Louvado seja Deus. Debaixo da palavra de Deus, o milagre vai acontecer. Quem ouve a palavra de Deus aprende que ele obedece, seja lá qual for as circunstâncias. Quem sabe estão lhe dizendo que você não tem chamado, que Deus não está na sua vida, ou eu te convido nesta ocasião a obedecer à voz do Mestre. Ele está te chamando para fazer você viver um milagre com Ele, uma experiência sobrenatural. É você quem Deus chamou para orar pelos enfermos, pelos cativos. O Senhor está convocando aqui nesse momento novos discípulos. Obedeça, louvado seja Deus, aleluia. Alguém trabalha toda a madrugada, toda a noite,
aleluia, tentando pescar e não pega nada, e diz que segundo a sua palavra eu vou obedecer e vou lançar a rede. Louvado seja Deus. E você conhece a história, aleluia, quando Pedro lança a rede nas águas mais profundas, enche as redes de peixe, aleluia, é necessário ele chamar os seus amigos, outra embarcação precisa vir ajudá-lo, e 2 barcos cheios de peixe chegam até a areia. Louvado seja Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. O 4º ponto que eu quero te falar nesse momento é que multidões querem ouvir, mas poucos atendem o chamado. É importante, irmãos, atender o chamado. Deus está te chamando. O Senhor tem te convocado para uma grande obra. E como que você está? Tem ouvido a palavra? Está atento à palavra de Deus? Está aprendendo o que Deus está te ensinando? Aleluia, você é capaz de atender, obedecer à voz de Deus, mesmo que os motivos sejam contrários? Então vamos ver, nessa noite, aleluia, eles estão arrastando seus barcos para a praia, deixando tudo e o seguiram. Nesse momento, quero falar de algo muito importante. Para atender um chamado, é preciso tomar algumas decisões. Deixando tudo, não podemos estar presos às coisas desse mundo. Nada aqui pode te prender ou te dominar. Você precisa estar com a mente em Cristo, olhando para o reino celestial. Precisa compreender que o Senhor tem para a sua vida, aleluia, são momentos inexplicáveis. Muitos o comprimiam, mas poucos vivem o milagre de Deus, as maravilhas, as transformações, etc. Lembra, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Quero saber quantos nesse momento estão dispostos a atender ao chamado de Deus. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor está te convocando aqui nesse momento. Aleluia. Levanta a sua mão aí onde você está e adore a Deus. Aleluia. É um momento de atender. Ele está lhe chamando. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. A multidão comprimia, mas Pedro viveu o milagre de Deus. Simão viveu o milagre de Deus. Aleluia. Aqueles que estavam com ele no barco, que voltou, ouviu a voz de Deus, aprendeu com ele, atendeu o chamado, obedeceu em voltar, mesmo que não tinha pego nada a noite toda. Esses viveram o milagre de Deus. Nessa noite, multidões podem estar ouvindo esta mensagem, aleluia, mas poucos querem atender o chamado, porque eles largaram 2 barcos cheios de peixe na beira da praia e seguiram a Jesus. O que você vai largar nessa noite para seguir a Jesus Cristo, teu Senhor? Louvado seja Deus. Deus está chamando novos discípulos aqui nesse momento. Aleluia. Glorificado seja Deus. Eu preciso adorar a Deus. Aleluia, quantos que estão me ouvindo nessa noite e pode entender que Deus está te chamando, você é um novo discípulo dele, você é um novo obreiro para a obra dele. Louvado seja Deus. Eu quero agora chegar aqui a uma conclusão, estou caminhando para o fim desta conclusão. Neste momento, o Senhor está chamando novos discípulos. Esse é o momento em que vamos saber quem ouviu a palavra de Deus, quem tem dado importância ao aprendizado do Senhor. Todas as vezes que aprendemos algo, arde em nossos corações a vontade de realizar o que nos foi ensinado. Ainda que pareça que não vamos conseguir, situações contrárias, mas lembre-se, quem está lhe chamando é o Senhor da obra. É dele, tudo é para ele e é com ele. O Senhor te capacita, o Senhor te habilita e ainda opera milagres por intermédio da sua vida. Isto é, nesse momento eu quero orar por novos discípulos. O Senhor está lhe chamando agora isso. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, aleluia. Você que está aí me ouvindo por intermédio da internet, preste atenção, levanta a sua mão, feche os seus olhos, curva a vossa cabeça. Eu quero orar por você, porque Deus vai levantar nessa noite, aleluia, a sua vida. Deus tem para a sua vida uma grande obra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Atenda ao chamado de Deus nessa noite. E você que está aí do outro lado me ouvindo, eu quero lhe dizer, Deus está te levantando como um novo discípulo, como um novo obreiro para a obra do Senhor. Aleluia, que Deus vos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus, que Deus recaia sobre a tua vida uma unção de renovo, uma unção poderosa, para que você possa atender o chamado que Deus tem na tua vida. Aqui eu deixo uma palavra de Deus para a tua vida, para o seu coração, e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.